A soja é responsável por mais de 80% da produção de biodiesel no Brasil. Saiba mais também sobre culturas como o pinhão manso e a mamona. Estes são os destaques do programa Viver Ciência, que começa agora. Etanol e biodiesel são os dois principais biocombustíveis utilizados no Brasil. Derivados de fontes renováveis podem ser produzidos a partir de diferentes espécies oleaginosas, como a mamona, a soja e o pinhão manso. Na Escola de Agronomia da UFG, está sendo desenvolvido um projeto para avaliar o manejo de sistemas agrícolas com plantas que têm potencial para a produção de bioenergia. Nós estamos buscando forma de cultivar plantas que possam produzir biodiesel, como um recurso renovável. Nós temos algumas plantas que são indicadas e nós vamos tentar fazer alguma prática, algumas pesquisas para estabelecer quais seriam as práticas mais recomendadas no cultivo dessas culturas. Nós plantamos a campo, fazemos delineamento experimental, onde nós colocamos algumas práticas como adubação, espaçamento, e analisamos qual seria a melhor forma, qual o melhor espaçamento, qual a melhor adubação, época de colheita dessas culturas. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a produção e o consumo de biodiesel pelo Brasil são um dos maiores do mundo. Em 2010, a produção anual foi de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada no mesmo ano para cerca de 5,8 bilhões de litros. Ainda desde 2010, todo o diesel comercializado no Brasil contém uma mistura de 5% de biodiesel. Por meio da produção de bioenergia, o objetivo é diminuir a dependência ao diesel de petróleo e melhorar a condição do meio ambiente. Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Paulo Alcanfor Ximenes, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e o professor Adão Wagner Pegu Evangelista, doutor em Engenharia Agrícola. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Ok, eu que agradeço. Também gostaria de agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Nossa primeira dúvida, professor Paulo, é por que a mamona não deu certo na produção de biodiesel? A mamona ela tem algumas dificuldades que nós percebemos aqui na nossa pesquisa, é a questão da colheita, é muito difícil a colheita mecânica, não tem ainda uma colheita mecânica, toda é a colheita manual, E também a questão de doença que apareceu aqui no nosso estado, Então isso dificultou muito a utilização da mamona. E também se descobriu outras aplicações mais importantes da mamona do que para o diesel, que para o biodiesel, que foi na indústria de cosmético e também na aviação, que usa como anticongelante. Mas teve uma época que muito se falou, Ela foi considerada assim a grande descoberta da produção de biodiesel no Brasil. Então esse problema é o quê? A fase de maturação é diferente? O que ocorre? Eu acho que o início foi que o pessoal, a mamona era pouco conhecida, assim, não se falava muito, e havia... Mas depois, quando começou a incentivar o uso da mamona com biodiesel, se verificou que ele é muito mais importante na indústria de ricinoquímica, que é a parte de cosmético e de aviação. Mas aqui nós percebemos que tem uma dificuldade muito grande de maturação muito desuniforme. Você não tem como colher aqui de uma vez só, tem que dar várias colheitas. E nós vivemos uma economia de escala, em que você tem que fazer tudo rapidamente e não ficar repetindo a mesma operação. Então, nós percebemos essa dificuldade com a mamona. É uma cultura muito suscetível a pragas também? Surgiu uma doença aqui, que um mofo, que destrói totalmente a semente. Isso nós percebemos que em Goiás isso praticamente viabiliza. O controle seria inviável. Ter que fazer aplicação de fungicidas, E pelo porte da planta ficaria meio difícil esse controle aí no momento. Agora nós temos que desenvolver materiais mais adaptados à colheita mecânica. Isso está se fazendo, mas no momento eu desconheço qualquer material que seria possível colher mecanicamente. Agora a gente fala sobre o pinhão manso. Professor Adão, qual a avaliação que o senhor faz sobre os pontos fracos do pinhão manso para a produção do biodiesel? Ok, então os principais problemas enfrentados pelos agricultores na produção do pinhão manso continua sendo a baixa produtividade da planta e ainda quanto ao manejo fitossanitário, coisa que não se pensava no passado. Porque os primeiros relatos a respeito dessa cultura eram relatos de uma cultura isolada, de um cultivo isolado, longe de um cultivo comercial, onde os relatos eram que a planta era altamente produtiva, chegava em uma produtividade
em torno de 6.000 quilos de sementes por hectare. Era uma planta resistente à seca, resistente a doenças, a pragas, enquanto quando surgiram os primeiros resultados de pesquisa, comprovaram que não era bem assim. Para você ter ideia, no nosso experimento na Escola de Agronomia, Escola de Agronomia da UFG, com pinhão manso irrigado, com 4 anos de idade, o pinhão manso começou a produzir e alcançou uma produtividade em torno de 1.800 quilos por hectare, bem abaixo dos seus 6.000, né, como se relatava no passado. Um problema maior ainda foi o controle e surgimento de algumas pragas. Desde 1965, para se ter uma ideia, não aparecia uma praga em cultivo comercial aqui no Brasil. Com o cultivo comercial do pinhão manso, né, surgiu essa praga, que é uma broca, um coleóptero, né, vulgarmente falando, um besouro. Esse besouro ele põe seus ovos no caule da planta, dos ovos vêm as larvas penetram no caule da planta e praticamente destrói todos os tecidos vegetais da planta. Com isso, a planta, logicamente, vai reduzir a sua produtividade. E um problema maior é que a planta perde estabilidade e em regiões, em épocas, né, de ventos fortes, ela acaba tombando, a planta morre. Você acaba plantando, você acaba perdendo, né, a plantação. É uma morte que vem de dentro para fora. Isso, perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai saber como o biodiesel de soja polui até 70% menos do que o diesel convencional. Bom, a ciência é viva quando ela consegue trazer melhoria para a vida do ser humano, né? A ciência aplicada na sociedade, os avanços da ciência já ajudaram a resolver muitas doenças, né? A medicina avançou muito.